As questões que envolvem uma construção sempre geram muita confusão, muita dúvida. A construção por si só já é uma coisa muito complexa e são muitas modalidades de construção, então bagunça bastante a cabeça da gente. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para te explicar como funciona essa modalidade de administração de obra. Que já é inscrito no canal, muito obrigada, agradeço de coração. E para você que não é, clica aqui e se inscreve que não custa nada, né? E se você já é inscrito e gosta do canal, compartilha esse vídeo com quem você gosta, porque pode interessar para muita gente. Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como é o serviço de administração de obra que o nosso escritório faz. Outros escritórios podem fazer de outras maneiras, mas eu vou te dizer como a gente faz. E se você é da região daqui do Vale do Paraíba e vai construir, assiste até o final que o que eu vou dizer pode te interessar bastante. Então vamos lá. Em geral, a gente faz o projeto para esse nosso cliente. A gente conhece ele desde quando ele está pensando em construir, ele entra em contato com a gente faz uma proposta e faz o projeto para ele, tá? Até tem muitas pessoas que já, antes mesmo de ter o projeto na mão, falam pra gente assim: ah, mas eu já queria orçar tudo, a administração de obra, quero saber quanto vai custar a obra. E assim, antes de fazer o projeto, a gente não tem como passar essas informações. Então, sempre, primeiro a gente vai fazer o projeto. E, em geral, é isso que tem acontecido, tá? Algumas pessoas procuram a gente também já com o projeto pronto, querendo uma administração de obra. E é sobre isso que eu vou falar lá no final. Então, a gente faz o projeto arquitetônico executivo, a gente faz a aprovação no condomínio, na prefeitura, tem algumas exceções, dependendo da prefeitura, do condomínio, mas, em geral, é assim que acontece. Daí, no final desse projeto executivo, a gente orça para os nossos clientes, com todos os nossos parceiros, a gente vai orçar projeto de instalações, que é elétrica, hidráulica, estrutural e fundação, e a gente orça também o orçamento global da obra. Eu sempre brinco que é o orçamento do orçamento, mas na verdade é isso mesmo. A gente tem um escritório de engenharia que faz projeto de instalações. Dependendo do projeto estrutural, são outros escritórios que fazem, porque o engenheiro que faz cálculo de estrutura de concreto não vai fazer cálculo de estrutura em madeira, por exemplo. Então a gente tem alguns parceiros que, se é wood frame, a gente passa para esse engenheiro fazer, se é steel frame, a gente passa para esse engenheiro fazer. Então a gente tem parceiros que podem fazer todos os projetos complementares ou projetos de instalações. Eu prefiro chamar de instalações porque complementares parece que dá uma diminuída na importância do projeto, né? Enfim. E essa parte do orçamento global da obra, que é um outro parceiro nosso que faz, é uma empresa de gerenciamento que faz esses orçamentos. E por que a gente não faz aqui dentro? Por que não é incluso no meu escopo? Porque é um serviço muito específico, muito complexo e muito detalhado e que requer um compromisso muito grande. Então, se a gente orça a obra como um todo, e eu falo para você assim, aqui ó, por esse orçamento a sua obra vai custar 800 mil reais, no final você não vai admitir gastar 900, né? Então, alguma pequena variação por ajuste de orçamento acaba acontecendo, mas não dá para variar mais do que 5% de repente. Então, essa empresa parceira de gerenciamento, eles vão orçar a obra real, tá? Daí já não estamos mais falando de estimativa, eles vão pegar, levantar todos os quantitativos do nosso projeto, orçar o porcelanato, a torneira, a fundação, a estrutura de madeira, a mão de obra de tudo, esquadria, tudo, tá? Vários orçamentos reais para compor esse orçamento da obra. Aí o cliente pode falar assim para mim: mas e se eu quiser fazer a obra, quiser que você administre a obra sem ter esse orçamento globalzão, sem contratar esse serviço? Pode fazer, só que você vai ter uma estimativa de quanto você vai gastar na sua obra. Você não vai saber exatamente. Porque assim, quando a gente fala uma obra em wood frame vai custar em torno de 3 mil reais metro quadrado, é uma estimativa. Tudo vai depender do projeto. E muita gente me fala assim: mas e se eu colocar um telhado shingle? Tá incluso nesses 3 mil? Não é assim que funciona, né? Ninguém vai garantir para você um preço fixo e você inclui isso, tira aquilo e vai continuar os 3 mil. Não é assim. Se é um telhado metálico, vai ser orçado um telhado metálico. Se é um telhado shingles, vai ser orçado um telhado shingles. O que eu coloco sempre para os clientes é que, pela nossa experiência, isso aqui é mais caro do que aquilo. Então, você está querendo economizar? Vamos nesse material que ele é mais barato. Então tá, a gente tá aqui, projeto arquitetônico, daqui a gente vai derivar para projetos de instalações
e orçamento global da obra. Tá? Esse orçamento é uma coisa bem real e ele tem um custo irrelevante no contexto total da obra e ele vai te trazer um benefício muito grande, vai te trazer um caderno com todos os itens da sua obra e inclusive por insumos, tá? Essa planilha vem de várias maneiras diferentes, ela vem destacada curva A e B para você ver aonde que você vai gastar mais da sua obra e vem assim, insumos, porque assim, quem fez orçamento, quem sabe como funciona orçamentação vai entender o que eu tô falando. Se você vai orçar piso, o item piso é uma composição de preços. Nessa composição vai entrar mão de obra, argamassa, rejunte, porcelanato, tá? Vai entrar aquelas cunhas, os espaçadores. Então, quando você tem lá piso X reais metro quadrado, nesse X reais já tem toda essa composição, tá tudo isso dentro. Mas quando você tem a planilha por insumos, que é isso que a gente recebe também, então você tem lá o insumo porcelanato. Aí você consegue mexer no valor no preço do porcelanato, só ele, e você consegue ver essa variação no seu orçamento global. É bem interessante, talvez não esteja claro aqui. Sabe o que a gente podia fazer? Eu posso fazer uma live mostrando um orçamento desses. E a gente brinca, faz simulações lá. Escreve no comentário se vocês querem uma live sobre isso. Então tá bom. Então aqui, agora, o que acontece? O cliente já tem tudo isso na mão. Daí, depois que a gente tem os projetos e o orçamento na mão, o nosso escritório, Casa de Bem com a Terra, vai dizer para você assim: o nosso serviço de administração dessa obra vai custar X mil reais. Esse valor varia de acordo com a complexidade e tempo de obra, tá? Basicamente são esses dois fatores. A gente cobra um valor fixo, a gente não cobra um percentual. E eu sei que tem muitos escritórios, muitas empresas que administram obras que cobram um percentual, mas eu prefiro, isso é uma coisa minha, eu prefiro cobrar um valor fixo. É claro que esse valor fixo é baseado num percentual, vai girar entre 10% e 12% do valor da obra, mas é o que eu tô dizendo, a gente avalia a complexidade e tempo de obra, isso pode variar um pouco para mais ou para menos. E eu gosto de cobrar um valor fixo porque eu acho isso mais transparente. Eu não gosto nunca de ter uma sensação, por exemplo, que o cliente vai pensar, ele vai pensar assim, ó como isso pode gerar um conflito de interesses. O cliente vai pensar assim: poxa, se ela ganha um percentual, ela vai querer gastar mais na minha obra, ela vai querer comprar coisas mais caras, porque daí ela ganha mais também. Então eu acho isso um conflito de interesses bem chato, eu não gosto e assim, no fim das contas, esse ganho a mais, se você comprar um porcelanato mais caro ou mais barato, o que a administração de obra ganha a mais é tão pouco que não compensa esse desgaste, não compensa esse estresse. E tem um outro ponto que eu queria comentar aqui, que é o seguinte: muita gente fala assim, já ouvi muitas pessoas falando assim: o que tem a ver se o cliente comprar um porcelanato de 60 reais o metro quadrado ou um de 1.000 reais o metro quadrado? Ah, o trabalho para fiscalizar a obra e tal é o mesmo. Gente, não é o mesmo. Se a gente está falando de um porcelanato de 60 por 60, simplesinho, de 80 reais o metro quadrado, tem várias mãos de obras disponíveis que fazem esse serviço bem feito. Agora, se a gente está falando de um porcelanato de 1,20 por 2,40, 1,20 por 1,20, não é qualquer mão de obra que instala, e um piso caro desses, o instalador vai cobrar mais caro, porque se ele perder uma peça dessas, ele vai ter que pagar do bolso dele. E a mesma coisa eu estou administrando uma obra dessas. Se acontecer algum erro na instalação, que eu deixei passar, porque acontece, eu não tô ali na obra o dia inteiro, né? Então, se tiver algum erro na obra que eu tiver que pagar, vai me custar muito mais do que um erro de um porcelanato de 80 reais o metro quadrado. Então, quando a gente cobra para administrar uma obra, eu tô te dando uma garantia de que a sua obra vai ter qualidade, vai acontecer a contento, e se tiver alguma coisa que foi falha minha, eu vou pagar. Então, eu tenho que ter ali uma verba que me permita correr esse risco. Não é assim, eu não vou chegar para você e falar assim: olha, sabe esse seu porcelanato de 1.000 reais o metro quadrado? Então, não ficou bem instalado. Olha, você quer comprar de novo, que a gente instala de novo? Não existe isso. Essa cobrança por percentual, ela é justa sim. Então, beleza, só fiz um parênteses, voltando aqui. É justo. Eu vou fazer o cálculo desse serviço com base num percentual, mas eu vou te dar um valor fixo, tá? E aí eu vou te falar assim: me paga X por mês e o saldo restante no final. Enfim, isso a gente combina, a gente conversa, isso é o de menos, mas só para você ter uma ideia, é assim que funciona. Daí, você sabendo que é aquele X que você vai gastar com a administração de obra, você já tá tranquilo, você sabe que aquele valor não vai variar, e aí você pode confiar de olhos fechados que a gente vai fazer o possível e o impossível para economizar na sua
nossa obra tudo que a gente conseguir. Bom, acompanhando aqui a nossa história, a nossa narrativa, estamos então no momento que o cliente fala: beleza, já sei quanto vai custar minha obra, estamos com todos os projetos em mãos, vou contratar Casa de Bem com a Terra para fazer a administração da minha obra. Ok. Aí começa a parte legal, né? Aí começa a parte que a gente vai cuidar de tudo, de cada detalhe. A gente vai iniciar cuidando de ligação de água e luz, porque assim, lembra aquele orçamento globalzão, onde a empresa de gerenciamento orçou a obra toda? Então, eles fizeram orçamentos reais, a gente tem orçamentos reais da sua obra. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a pegar esse caderno com todos esses orçamentos e vai começar a fazer cotação para compra, que é diferente, porque a gente vai ligar, já passou algum tempo, né, até você decidir, até esses trâmites acontecerem, passou aí algum tempinho, então a gente vai começar a atualizar aqueles orçamentos, pedir desconto de negociação, a gente vai começar a entrar em contato com a mão de obra que orçou para ver, você tem disponibilidade agora? Porque o cara orça, mas quando ele orça, ele não sabe exatamente quando a gente vai chamar ele, se a gente vai chamar. Então a hora que a gente chama, ele pode dizer pro mês que vem não tenho disponibilidade, então a gente parte pro outro. Então a gente vai começar a fazer todo esse trabalho de organizar agora tudo para dar tudo certo na obra. Porque assim, outro parênteses aqui, vocês já pararam para pensar a complexidade que é a construção de uma casa, de uma obra? É uma coisa muito complexa. Você tem que casar o tempo da fundação, você já tem que estar com a cabeça lá para chamar o cara que vai vir fazer a estrutura, as paredes. Ele precisa de um tempo de antecedência, então você precisa saber quanto tempo ele vai precisar estar aqui, e aí você já chama ele, daí você já fala com o azulejista: olha, daqui a um mês eu preciso de você aqui na minha obra. E é muito complexo organizar tudo isso. A gente gosta, a gente nasceu para isso, a gente curte um estresse porque é muito estressante, não tem o que falar. Por mais experiência que se tenha, por mais envolvimento que se tenha, tem ali um estresse que é natural do trabalho. Mesma coisa que médico que faz emergência vai dizer que ele já está acostumado, ele não se estressa mais. Não é assim que funciona, ele se estressa. Mas é isso, quem gosta, gosta e pronto, acabou. Então essa é a parte que eu acho mais legal, de planejar tudo. E aí então, nesse momento a gente define um cronograma base, né? Esse cronograma raramente é seguido ali, ó, à risca, mas ele serve de norte pra gente. Então, poxa, no nosso cronograma aqui, o final tá desse jeito. Então, se aqui deu uma emboladinha nesse meio de campo, vamos ver o que a gente pode fazer para não impactar no final, e a gente consegue ajeitar, arrumar aqui e tal. Às vezes chama mais gente para essa fasezinha para não atrasar as outras. Então a gente faz cronograma, um cronograma físico-financeiro para você ter uma ideia de como vão ser os desembolsos, porque desembolso numa obra é uma curva, assim, né? Então no comecinho você vai desembolsando menos, porque você vai fazer ali fundação e tal, a menos que seja uma obra em steel e wood, que você vai pagar de cara todo o aço, se for steel, ou toda madeira, todo o gesso, enfim. Em geral é uma curva assim, ela pode começar do meio, subir e vir pro final, mas tem uma curva e vai ter algum momento ali da sua obra que você vai ter o pico de desembolso, e aí você vai saber em que mês aquilo vai acontecer para você se planejar e já ir se organizando. Você tá então com o cronograma e com o físico financeiro na mão para poder se planejar, e a gente vai começar a tocar a obra vai começar a deslanchar. E como vai funcionar? Pagamentos. A gente aqui vai te passar as cotações com os 3 orçamentos, ou até mais, dependendo, se for uma coisa muito cara, a gente faz mais orçamentos. E uma coisa importante, se você, por exemplo, tiver assim, nossa, eu conheço uma empresa que já fez esquadria para mim numa outra casa, que foi muito boa, orça com ela também, a gente orça com essa empresa também, você fala, eu tenho um azulejista muito bom, queria que você orçasse com ele. Nessa obra, o de 175 tá acontecendo isso. Azulejista e pintor, o cliente já conhecia 2 que ele achava muito bom, não é a mão de obra mais barata que a gente tem, mas eles querem fazer com ele, e quem sou eu para dizer que não, né? Se eles estão me dizendo que é uma mão de obra muito boa, vamos lá, a gente super topa conhecer. A gente só não gosta muito quando é assim: olha, conheço um cara que faz baratinho. Se o cara faz baratinho e é bom, tudo bem. Mas só se ele é baratinho, às vezes a gente não consegue contornar a questão de qualidade quando o cliente opta pelo baratinho. Então assim, se você quiser, não, aquele ali é bem barato, eu quero aquele, eu vou te dizer todas as implicações que pode acontecer. Se a qualidade não for boa, eu não tenho o que fazer. E se ele não entregar no prazo, eu também não tenho o que fazer. Então são várias coisas, mas a gente conversa muito ao longo da obra. Todos esses momentos eu vou pontuando o que pode acontecer se isso. E aí você fala, tudo bem,
tô disposto a correr esse risco, para mim tá tudo certo. E a gente vai tocando adiante. Então a gente vai te apresentando as cotações e vai falar assim, olha, como é que você prefere pagar isso? Ah, prefiro pagar à vista. Aí a gente vai negociar à vista, o melhor que a gente puder, e tem desconto, não tem, nananã e tal. A gente faz toda essa negociação. Se na hora de comprar o material você quiser fazer mais uma negociação, se você for muito top nisso, pode fazer, não tem problema nenhum. E aí a gente vai te passar, olha, tá negociado, pagamento até tal dia, assim, 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 a gente passa, sei lá, boleto, se você preferir o boleto, a gente passa dados para fazer transferência, e aí você vai fazer o pagamento. Então, ao longo dessa obra, você vai fazer vários pagamentos. Você vai pagar direto para a mão de obra, você vai pagar direto para o fornecedor de material. E por que isso? Porque dessa maneira a gente escapa de pagar imposto duas vezes, que a gente chama de bitributação. Quando você contrata uma construtora, é muito mais confortável para você, mas você acaba caindo na bitributação. Por quê? A construtora vai e compra um material, paga imposto. Você vai, paga para a construtora, paga imposto de novo. Então, em geral, quando você fecha um pacotão com uma construtora, sai mais caro do que nessa modalidade de administração de obra. Com a construtora, é muito mais cômodo para você, porque você vai fazer ali um pagamento mensal, de repente, para a construtora e só. Com o sistema de administração de obra, você vai fazer vários pagamentos. A gente consegue organizar isso para não te pedir em cima da hora. Talvez uma coisa ou outra a gente te peça em cima da hora, porque acontece, mas não a maioria, e a gente vai te falando assim, olha, tá aqui esse boleto, tá aqui esse não sei o quê, e você se planeja e vai fazendo esses pagamentos. A gente até consegue fazer um caixinha para miudezas e coisas muito pequenas para não te pedir para ficar fazendo pagamento de R$50, R$30 e tal. Isso a gente consegue organizar. Mas os pagamentos maiores de fornecedor, mão de obra, você tem sim que pagar. Então a gente escapa de um imposto, mas aí você tem que avaliar. Eu tenho dinheiro para pagar, eu quero comprar essa tranquilidade de fazer com uma construtora. Maravilha. Você vai na construtora e ela vai fazer essa gestão toda. Ah, não, eu quero uma coisa mais enxuta e quero qualidade na minha obra. Então você pode optar por essa modalidade de administração de obra. Vai ter um pouco mais de incomodação, como diz o André, mas você consegue enxugar um pouco esses gastos, tá? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a questão técnica da administração de obra. A partir do momento que a obra começa, a gente tem toda essa gestão administrativa e a gente tem a gestão técnica também, que é o quê? Visitas técnicas na obra mesmo, que vão ser feitas por mim ou por alguém da minha equipe, que vai ser tão capacitado quanto ou mais capacitado, porque eu tenho esse lema de sempre trazer gente que vai ser melhor do que eu naquele determinado ponto. Eu sei muito bem das minhas qualidades, mas eu sei aonde estão as minhas deficiências. Então, se eu tô trazendo mais gente, eu quero gente melhor do que eu. Então, a gente vai ter essas visitas técnicas para conferir tudo o que precisa ser conferido numa obra. Então, se a gente vai ter concretagem da fundação, a gente vai conferir antes de concretar. Pontos elétricos e hidráulicos, a gente vai marcar, ou o profissional, o eletricista, o encanador, ele vai marcar e a gente vai conferir antes dele fazer, ou a gente mesmo marca, tá? Na obra o de 175, eu marquei todos os pontos elétricos porque eu vi que estava um pouco confuso, o eletricista tinha marcado algumas coisas nos lugares meio diferentes, aí eu falei, não, eu vou marcar tudo. Aí ele coloca todos os pontos, a gente vai lá e confere. Por que isso? Porque prevenir é sempre melhor do que remediar. Então a gente vai fazer várias inspeções na obra, numas fases, nos momentos que ainda tá fácil consertar se tiver alguma coisa errada. Porque tem, gente, sempre tem coisa errada. A gente faz o projeto tá muito claro na nossa cabeça, a gente passa para os prestadores, explica, mas às vezes não tá tão claro para eles. E aí a gente vai e a gente confere mesmo. É assim que tem que ser, é assim que é o melhor. Então a gente faz várias inspeções em vários momentos pré-estabelecidos, pré-determinados, para não deixar nada sair errado. E o que o cliente vai receber durante essa administração, enquanto durar a obra? Ele vai receber relatórios sobre o andamento do cronograma. Você vai receber assim, status do cronograma, olha, tá dentro do previsto, ou então tá atrasado e a gente vai tomar essas medidas para corrigir, ou então tá adiantado, pode tomar um vinho essa noite. E aí a gente vai monitorando. E relatórios financeiros, para dizer, olha, o físico financeiro estava desse jeito, até agora você desembolsou tanto, ainda tem tanto para desembolsar. Basicamente, a gente faz planejamento e vai conferindo se esse planejamento está se cumprindo da maneira que ele foi previsto, da maneira que ele foi planejado. Então, esse acompanhamento que a gente vai passando para o cliente. E aí, tem cliente
que gosta de ficar na obra, tem cliente que só dá uma passadinha de vez em quando e tem cliente que só quer ver a casa pronta. E a gente se acerta com todos esses tipos de clientes, tá bom? Então isso não é um problema pra gente. O que a gente vai fazer ao longo da obra é estabelecer, se você é um cliente que quer ficar na obra, a gente só vai te dizer assim: olha, não se envolve em questão de compra de materiais. O prestador tá ali, ele vai te ver e vai falar pra você: olha, eu tô precisando de prego. Fala pra ele assim, fala com a administração, fala com a Karina, fala com fulano, tá? Então a gente vai combinando, isso é muito peculiar de cada obra, mas a gente combina e a gente se acerta e tá dando tudo certo. Puxa, nas obras a gente não tem problemas? Não, gente, a gente tem, claro que tem. É impossível uma obra, com toda a complexidade de uma obra, não ter problemas. E uma coisa bem legal de dizer aqui, junto com esse tema, problemas de obra, é o seguinte: quem acompanha a série da obra Wood 175, muitas pessoas já comentaram isso, quem acompanha sabe que a gente tem um clima muito legal na obra, a gente tem um clima alegre, divertido, respeitoso. É muito bacana, tá? O ambiente de obra nosso, modéstia à parte, é muito legal, todo mundo se dá bem, a gente brinca, se diverte. E eu cuido muito para que seja assim, porque eu cuido com a energia dentro da minha casa. Então, alguém que estiver assistindo aqui pode falar assim: nossa, que coisa boba, mas pra mim não é, tá? Então eu não gosto de assistir filme violento aqui em casa. Filme de terror nem pensar, porque eu não gosto mesmo. Se eu assistir, eu não durmo umas 3 noites. Mas assim, eu não gosto de trazer esse tipo de coisa pra dentro de casa. Eu cuido muito da energia que a gente tem aqui. Então, da mesma maneira que eu cuido da energia da minha casa, eu cuido da energia da casa dos meus clientes, né? É uma casa que está em construção, a gente está ali fazendo desde a fundação até o final da casa. Pensa, se a família entra para morar ali num ambiente que já teve briga, discussão, gente construindo de cara feia, eu acho que não é uma coisa legal. Então eu faço questão de ter esse ambiente bacana, pessoas contentes trabalhando. Então a gente sempre leva um lanchinho. Nessa casa Wood 175 os clientes são nota 10, eles são muito humanos, então eles estão sempre levando alguma coisa pro pessoal e todo mundo ali trabalha muito feliz. Então se você vai construir, pensa nisso. Trata bem quem está construindo a sua casa, faz um agrado de vez em quando, não vai te custar nada e a gente não consegue ver, a gente não sabe o impacto disso no final, quando você entrar para morar numa casa que foi construída em meio a muita alegria, muita diversão, muito respeito, e uma casa que desde a construção já foi aquela coisa truncada, e gritaria e xingando um outro, e poxa, você não fez, e não sei o que, um apontando o dedo pro outro. Então assim, a gente tem problemas lá sim. Esses dias eu falei muito sério com o nosso eletricista, porque eu precisava que ele terminasse alguma coisa para não atrasar o cronograma do outro prestador, e eu acabei me excedendo sim, mas assim, quando eu me excedo não é que eu xingo ninguém, tá? Eu me excedi para os meus padrões e eu não gostaria de ter me excedido daquele jeito. No dia seguinte conversei com ele, pedi desculpas, porque gente, todo mundo tem um dia ruim, você tá mais nervoso num dia, no outro, todo mundo pode errar, mas também todo mundo tem a capacidade de se desculpar quando necessário. Então a gente às vezes tem algum dia mais tenso, mas aí a gente conversa e alinha e pronto, e segue o barco. No dia seguinte tá tudo bem de novo, tá? A gente sempre consegue contornar essas coisas com transparência, bom senso e lucidez. Então assim, sempre quem cometeu algum erro, assume que errou. Eu também, né? Puxa, esse material não tá aqui porque eu não pedi, né? Acontece. E aí a gente organiza e todo mundo se ajuda. Então é assim que é um serviço de administração de obra aqui no escritório Casa de Bem com a Terra. E agora eu vou dizer o que eu pedi para as pessoas do Vale do Paraíba esperarem. A gente, até bem pouco tempo, muitas pessoas têm procurado a gente para falar assim: já tem um projeto, faz a construção da minha casa. E eu sempre disse assim: não, a gente só faz construção de projeto nosso. Mas como a gente está lidando com sistemas construtivos que a gente sabe que não tem tanta gente assim fazendo, a gente resolveu estruturar melhor o nosso escritório, a nossa empresa, para poder atender essa demanda também. Então, se você já tem um projeto pronto e você quer que a gente faça a sua obra, claro, nos sistemas construtivos que a gente vem falando aqui no canal, tá? Não vai vir me pedir para fazer uma obra de alvenaria, porque aí tá cheio de gente que faz e vai fazer muito melhor do que eu. Meu negócio é desafio. Então, se você quer construir em steel frame, wood frame, painel monolítico, ICF, basicamente esses 4 sistemas,
Entre em contato com a gente e a gente conversa para ver a viabilidade de fazer a administração da sua obra, tá bom? Mesmo que não seja projeto Casa de Bem com a Terra. A gente ainda não pegou nenhum desse tipo para fazer, vamos ver se vai dar certo, mas o que eu queria dizer é isso, a gente está aberto agora a essa procura, porque já tinha procura e a gente vinha dizendo não temos estrutura para isso, mas a gente está se estruturando e vamos ver no que vai dar. Então se você tem dúvida, escreve aqui nos comentários, vai lá no Instagram você consegue ver essa administração ao vivo dia a dia. Então era isso que eu queria dizer no vídeo de hoje e te vejo no próximo vídeo. Tchau!